Capítulo 2. O tão acalentado sonho de Elohim se concretizara. Agora, como Pai carinhoso, conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se em felicidade e glória. Havia um forte elo de amor que a todos unia fortemente. Os seres racionais, dotados da capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam indizível prazer em aprender os inesgotáveis tesouros da sabedoria divina, transmitindo-os aos semelhantes. Eram como canais por meio dos quais a fonte da eterna vida nutria a todos de amor e luz. Em Salém, os ministros do reino reuniam-se ante o soberoso rei, a quem chamavam de Melquisedeque, o rei da justiça, sempre prontos a cumprirem os seus propósitos. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava manifestos os seus desígnios. Depois de receber uma nova revelação, ele prontamente a transmitia às hostes angelicais. Estas, por sua vez, a compartilhavam com a criação. Em célere voo, os anjos rumavam-se para os planetas capitais, onde em grande assembleias reuniam-se os representantes dos demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia-se presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em todas as virtudes, ele os cativava com sua simpatia. Nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor de Melquisedeque. O universo, alimentando-se da fonte da vida, expandia-se numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento de todo progresso e felicidade. Ainda que conscientes do livre-arbítrio, jamais subira ao coração de qualquer criatura o desejo de se afastar do Criador. Assim foi por muito tempo, até que tal problema irrompeu na vida daquele que era o mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento dos mistérios da luz, sentiu-se aos poucos atraído pelas trevas. Melquisedeque, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, acompanhou com tristeza os seus passos no caminho descendente que leva à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a se aproximar daquele abismo profundo. Contemplando-o, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o seu enigma. Retornando ao seu lugar de honra, junto ao trono, o querubim prostrou-se ante o divino rei, suplicando-lhe: Pai, dá-me a conhecer o segredo das trevas. Ante o pedido do formoso anjo, Melquisedeque, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é a vida. Convencendo-se de que Melquisedeque não lhe revelaria os tesouros das trevas, Lúcifer, que é Samael, decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Com esta triste decisão, o príncipe dos anjos permitiu que surgisse em seu coração uma mancha de pecado, que poderia trazer uma catástrofe para o universo. Só Melquisedeque sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador da luz estava divorciando-se em seus pensamentos do bondoso Criador, que, num esforço de impedir o desastre, rogava-lhe a permanecer de seu lado. Uma tremenda luta passou a travar-se em seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai
a quem não queria também perder, o torturava. Vendo o sofrimento que sua atitude causava a Melquisedeque, às vezes Samael demonstrava arrependimento, mas voltava a cair. Antes de criar o universo, Elohim já previra a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceder liberdade às criaturas era imenso, mas sem esse dom, a vida não teria sentido. O Eterno não queria reinar sobre criaturas programadas para fazerem somente sua vontade. Ele queria que a obediência fosse fruto de reconhecimento e amor. Por isso, decidiu correr o grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Samael não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar a uma combinação entre essas partes que no reino de Elohim coexistiam separadas. Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma teoria enganosa que pretendia apresentar ao universo como um novo sistema de governo superior ao governo de Melquisedeque. Denominou sua teoria de a ciência do bem e do mal. Estruturada na lógica, a ciência do bem e do mal se revelou atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo descerrar um sentido de vida superior àquele oferecido por Elohim, cujo reino possibilitava unicamente o conhecimento experimental do bem. No novo sistema, haveria equilíbrio entre o bem e o mal, entre o amor e o egoísmo, entre a luz e as trevas. Ao longo do tempo em que amadurecer em sua mente a ciência do bem e do mal, Samael soube guardar segredo diante do universo. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador da luz. Contudo, por mais que procurasse fingir, seu semblante já não revelava alegria em servir a Melquisedeque. O divino rei, que sofria em silêncio, procurava, por meios de suas revelações de amor, preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Sabia que muitos dariam ouvidos à tentação, voltando-lhe as costas. A noite da provação faria sobressair, contudo, os verdadeiros fiéis, aqueles que serviam a Melquisedeque não por interesse, mas por amor. Ao ver que a hora da prova chegara e que Samael estava pronto para traí-lo perante o universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar os tesouros de sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança daquela primeira excursão sideral, quando, depois de lhes mostrar as riquezas do reino da luz, Melquisedeque tornara-se silencioso ante o abismo. Lembram-se então de suas palavras: todos os tesouros da luz estão abertos ao vosso conhecimento, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estareis ligados à fonte da vida. Samael, que passara a cobiçar o trono de Deus, indagou-lhe o motivo de seu silêncio. O Criador, contemplando com infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas, e você é livre para realizar os seus propósitos. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, Samael convocou os anjos para uma reunião especial. As hostes, desejosas de conhecer o significado do silêncio do Pai, tomaram seus lugares junto ao magnífico anjo, que sempre lhes revelara os tesouros do reino da luz. Samael começou seu discurso exaltando, como de costume, o governo de Elohim. Num amplo retrospecto, lembrou-lhes as grandiosas revelações que os enriqueceram em toda aquela eternidade. O silêncio divino apresentou-o como sendo a indicação de que o universo alcançara a plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando, Melquisedeque abria-lhes caminho para o entendimento de mistérios ainda não sondados, mantidos até então além dos limites de seu governo. Surpresas, as hostes tomaram conhecimento da experiência de Samael com relação às trevas. Com eloquência, ele falou-lhes da ciência do bem e do mal, indicando-a como o caminho das maiores realizações. O efeito de suas palavras logo se fez sentir em todo o universo.
A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, tinham de optar em permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual Samael afirmava ter chegado ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo colocado à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgaram com a teoria despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando sua fidelidade ao reino da luz. Ao fim desse conflito, que se arrastou por longo tempo, revelou-se um terço das estrelas do céu ao lado de Samael e as restantes, ainda que abaladas pela prova, ao lado de Melquisedeque. A ciência do bem e do mal fora pregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo? Se o Eterno continuava reinando em Sião, precisava encontrar um meio de afastá-lo dali. O conselho, formado pelos anjos rebeldes, passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria para as mãos do Criador. Foi assim que Samael, acompanhado por suas hostes, aproximou-se arrogante daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria bem às criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono aos seus defensores, mas ele sabia que aquele caminho unicamente poderia conduzir à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, Melquisedeque desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. Ao ser-lhes negado o trono, Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando-o como tirano. Afirmavam ser sua permanência do trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhes conceder a liberdade de escolha? Por que neutralizá-la agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo de Melquisedeque era de fato injusto. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas, imudecidas pela dor moral, ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante quando Melquisedeque, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se, enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Entregaria ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava alternativa ao Criador. Nessa tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Deus, num gesto de humildade. Melquisedeque despojou-se de sua coroa e de seu manto real, depondo sobre o alvo trono. Em seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Eterno proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Com olhar de ternura, Melquisedeque contempla seus filhos. Seu olhar é de humildade, cheio de amor, e suplica para que as criaturas permaneçam ao seu lado. Incontáveis seres, emocionados,
corresponderam ao seu olhar de bondade, enquanto uma multidão se mantinha cabisbaixa. Samael e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Ainda era possível voltar atrás em seus planos, entregando-se arrependidos ao Divino Pai que sempre os amara. Enquanto cabisbaixos consideram sobre a decisão, Lúcifer e seus adeptos ouvem o cântico daqueles que, em reconhecimento e gratidão, colocam-se ao lado de Melquisedeque. A última luta travava-se no coração dos infiéis que, estremecidos, chegaram a pensar em recuar. Finalmente, a lembrança do recente gesto divino, despojando-se da coroa, deu-lhes a certeza de que o governo lhes seria entregue. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Melquisedeque deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizara seu coração, curvando-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergue a voz numa lamentação dolorosa. Meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos, em acordes de esperança, em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela separação. Como olharei para os lugares vazios, onde tantas vezes, rejubilantes, vocês ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto de felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser. Hoje o meu coração rompeu e se quebrou. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, Melquisedeque, dirigindo-se a Samael, o causador de todo o mal, disse: Você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarão Lúcifer, mas Satã, o inimigo do Criador e de suas leis. Depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, Melquisedeque, em lentos passos, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono universal. Onde seria agora a sua morada? As hostes fiéis acompanharam reverentes os seus misteriosos passos de abandono, que pareciam descerrar um futuro difícil, de sofrimentos e humilhações. Ocupariam os rebeldes o divino trono, profanando-o com o domínio do pecado? Esta indagação torturava o coração dos súditos da luz. Deixando sua amada cidade, Melquisedeque conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual silenciara até então. Ali deteve-se mais uma vez, emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ocupariam os rebeldes o divino trono, profanando-o com o domínio do pecado? Esta indagação torturava o coração dos súditos de Elohim. Deixando sua amada cidade, Melquisedeque conduziu-se em meio às glórias do universo, em direção do abismo imenso, a respeito do qual silenciara até então. Ali deteve-se mais uma vez, emudecido, enquanto parecia ler nas trevas um futuro de grandes lutas. Ante o sofrimento de Melquisedeque, expresso na tristeza de seu semblante, os fiéis puderam finalmente compreender o significado daquele misterioso abismo. Consistia numa representação simbólica do reino da rebeldia. Na face entristecida de Melquisedeque, manifestou-se por fim um brilho que aos fiéis animou. Erguendo os poderosos braços ante as trevas, ordenou em alta voz: haja luz! Imediatamente, a luz de sua presença inundou o profundo abismo e, triunfando sobre as trevas, revelou um mundo inacabado, coberto por cristalinas águas.
Com esse gesto iniciava Melquisedeque uma grande batalha pela reivindicação de seu governo. Batalha do amor contra o egoísmo, da justiça contra a injustiça, da humildade contra o orgulho, da liberdade contra a escravidão, da vida contra a morte. Batalha que sem trégua se estenderia até que no alvorecer almejado pudesse o divino rei retornar vitorioso ao santo monte Sião, onde, entronizado em meio aos louvores dos remidos, reinaria para sempre em perfeita paz. As trevas, em sua fuga, apontavam para o aniquilamento final da rebeldia. As águas abundantes que cobriam aquele mundo, até então oculto, simbolizavam a vida eterna que para os fiéis seria conquistada pelo amor que tudo sacrifica. O mundo revelado era o planeta Terra. Visitado pelas trevas e pela luz, a Terra seria o palco da grande luta. Rejubilavam os fiéis ante o triunfo da luz naquele primeiro dia, quando as trevas em sua fúria rolaram sobre o planeta, sucumbindo em densa escuridão. A luz, que parecia vencida, renasceu, contudo, vitoriosa num lindo alvorecer. Ao raiar a luz do segundo dia, Melquisedeque ordenou: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Imediatamente o calor de sua luz fez com que imensa quantidade de vapor se elevasse das águas, envolvendo o planeta num manto de transparência anil. Surgiu assim a atmosfera, com sua mistura perfeita de gases que seriam essenciais à vida que em breve coroaria o planeta. Melquisedeque, contemplando a expansão, denominou-a céus. A atmosfera, que cheia de brilho envolvia a terra, sombreou-se ao sobrevir o crepúsculo doutro entardecer. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu.